Bom dia, hoje é dia 8 de julho e vamos para o nosso devocional da manhã, em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desse devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ver essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Juízes, capítulo 16, versículo 6. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor traga para essa live qualquer palavra para este devocional. Que o Senhor esteja presente do começo ao fim e agradeço por estar conosco nessa manhã. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional da manhã, começando lendo o livro de Juízes. Circunstância da escrita. Nenhum autor é mencionado no livro de Juízes, nem há qualquer indicação sobre o escritor e escritores responsáveis pela redação. Cada uma das três divisões do livro parece ter sido retirada de uma fonte diferente. A introdução histórica apresenta uma forma narrativa tradicional da conquista da Palestina, que é paralela ao livro de Josué. A parte principal do livro, que compreende a narrativa dos juízes, aparenta ser baseada em tradições orais ou escritas de um observador local. O período dos juízes israelitas fica entre a conquista da terra prometida sob a liderança de Josué e a ascensão da monarquia com Saul e Davi. Os eventos descritos devem ter, portanto, datado no final do 15º século a.C. até a última parte do 11º século a.C., período de cerca de 300 anos. Este foi um momento de anarquia social e religiosa, caracterizada pela repetição do refrão: naqueles dias não havia rei em Israel, por isso cada homem fazia daquilo o que era certo aos seus próprios olhos. Não podemos determinar exatamente quando o livro de Juízes foi escrito. A referência no capítulo 18, versículo 30, ao destino de Dan, no dia do cativeiro da terra, sugere que a data de eleição final após o exílio do Reino do Norte pela Síria em torno de 722 a.C. Enquanto isso, a sugestão que os leitores poderiam visitar o local de altar de Gideão em Ofrá, no capítulo 6, versículo 24, sugere uma data anterior ao exílio do Reino do Sul, Judá, em 586 a.C. Sua mensagem teria ressoado fortemente em vários pontos da história de Israel e argumenta-se que Juízes se encaixa bem durante os dias sombrios de Manassés. No entanto, não é possível datar Juízes com precisão. Contribuição para a Bíblia. O livro de Juízes nos mostra que a nação de Israel sobreviveu após dias sombrios dos juízes somente pela graça de Deus. Por misericórdia, Deus enviou opressores para que eles lembrassem de sua rebelião. Por misericórdia, Deus respondeu ao clamor do seu povo e levantou libertadores. Juízes também ilustram um problema fundamental do coração humano. Quando o povo de Deus esquece o que o Senhor fez para salvá-los, eles vão atrás de outros deuses. Juízes também ilustra a relação entre o compromisso espiritual e a conduta ética. No final, o livro de Juízes ilustra a verdade eterna. O Senhor construirá o seu reino apesar de nossos pecados e rebelião. Estrutura: o livro é dividido em três partes. Há um prólogo do capítulo 1, versículo 1 ao do capítulo 3, versículo 6, que é tratado do fracasso da segunda geração em continuar a conquista de Canaã. Isso é seguido por um ciclo de 6 partes sobre o pecado e a salvação, do capítulo 3, versículo 7 ao capítulo 16, versículo 31, que forma a maior parte do livro. Finalmente, é um apêndice do capítulo 17 ao 21, que mostra os efeitos completos da depravação total habitando entre o povo. Essa estrutura demonstra não só a repetição dos padrões de pecado e julgamento, mas também de progresso negativo. O ponto médio da narrativa é o episódio anexado envolvendo Gideão e Abimeleque, que serve para destacar ainda mais o significado de questão da realeza. Spurgeon em Juízes. O poder dos cananeus nos dias de Josué haviam sido quebrado, mas agora eles estavam mortos. As antigas raças começaram a se reerguer, assim como frequentemente aconteceu com nossos pecados, que achávamos que estavam mortos, mas de repente encontramos uma nova força e tentam estabelecer seu império mais uma vez. A tribo de Judá estava incumbida de liderar, e vemos três coisas na condução da sua ação. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro de Juízes. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. Declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força. Juízes, capítulo 16, versículo 6. Onde está a força secreta da fé?
está no alimento que a nutre, pois a fé estuda o que é a promessa, uma emanação da graça divina, um transbordar do grande coração de Deus. E a fé diz: Meu Deus, não poderias ter feito tal promessa a não ser que partisse do amor e da graça. Portanto, é evidente que a tua palavra se cumprirá. E a fé então pensa: quem fez essa promessa? Não considera tanto a grandiosidade da promessa quanto quem é o autor. Ela se lembra de que Deus é Deus que não pode mentir, Deus onipotente, Deus imutável e, portanto, conclui que a promessa deve ser cumprida. Ele vai adiantar nessa firme convicção. Ela se lembra do porquê a promessa foi feita, a saber, para a glória de Deus, e sente-se perfeitamente segura de que a glória de Deus é certa, de que ele nunca mancharia seu brasão, nem desfiguraria o esplendor de sua coroa, e, portanto, a promessa precisa permanecer e permanecerá. A fé então também considera a incrível obra de Cristo como prova clara da intenção do Pai de cumprir sua palavra. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos daria graciosamente com ele todas as coisas? Além disso, a fé olha para o passado, pois suas batalhas a fortalecem e suas vitórias lhe concederam coragem. Ele se lembra de que Deus nunca falhou. Não, ele não falhou nenhuma vez com seus filhos. Ela se lembra dos momentos de grande perigo, quando a libertação veio, horas de tremenda necessidade, quando encontrou sua força e sua batalha e clama: Não, eu jamais serei levado, apesar que ele pode mudar e abandonar seu servo agora. Até aqui o Senhor me ajudou e ele continuará me ajudando. Assim a fé vê em cada promessa sua conexão com aquele que faz a promessa por sua assim proceder, pode-se dizer com certeza: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E esse é o nosso devocional da manhã. Mais tarde, entre 8 e 9 horas, nós temos o devocional da noite lá no TikTok. Então, que o Senhor te abençoe nessa quarta-feira, nesse restante de semana. Amém, amém, amém.